neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Para que pecar contra Deus? Para que pecar, se sou salvo, se já tenho tanta luz? Para que pecar, se a vida só é dada por Jesus? Para que pecar, se o inferno só espera o pecador? Para que pecar? Para que pecar? Para que pecar contra Deus? É melhor viver santamente, vitorioso contra o mal, pois Jesus prepara aos seus santos uma pátria eterna, uma pátria lá no céu, onde o mal não entrará. Para que pecar? Para que pecar? Para que pecar contra Deus? Para que pecar? Para que pecar? Para que pecar contra Deus? Para que pecar contra Deus? Para que pecar contra Deus? Escapar é livrar-se ou salvar-se de perigo ou acidente funesto. Queremos formular aqui 3 perguntas. Para que pecar contra Deus? Para que pecar contra alguém? Contra seu esposo? Contra sua esposa? Contra irmãos? Para que pecar contra si mesmo?
Ouvintes, o que encurrala o homem, o que coloca o homem num corredor que vai parar numa cela incomunicável é o pecado. Sabemos que o rei pode descer até lá, pôr um tapete nesse corredor e tirar de lá quem matou seu filho e colocá-lo no seu lugar. Isto porque ele é soberano, ele pode fazê-lo. Mas uma coisa ele tem que ouvir lá dentro daquela cela: eu reconheço que mereço morrer. Foi isto que moveu o coração daquele rei em relação àquele rapaz que matou seu filho. E o rei então lhe deu toda a roupagem do filho, lhe dando assim o lugar de filho. Mas tentar escapar às vezes significa morte. Quantos presos tentam escapar e morrem em suas fugas, morrem durante a fuga, ao passo que, se eles cumprissem a sentença, muitas vezes ainda teriam uma vida normal e poderiam usufruir da liberdade. Mas ao tentar escapar, morrem. A palavra escapar quer dizer livrar-se ou salvar-se de perigo ou acidente funesto. Livrar-se ou fugir de situação ou condição perigosa, humilhante. Você sabe que o mundo está procurando escapar. Escapar da condição em que se encontra. É uma condição perigosa, é uma condição humilhante. O mundo está vivendo um acidente funesto, mortal. Mas escapar de que maneira? Fazendo para si reservas contra si próprio, se armando de forma tal que por si se destruirá. Então isto não é escape. Isso não leva o mundo a escapar da situação em que se encontra. Não leva o indivíduo a se salvar da situação em que se encontra. Agora, nós encontramos que muitos se expõem voluntariamente ao perigo, o que é um suicídio premeditado. Uns suicidam fatalmente dentro de segundos, outros suicidam durante anos, ingerindo a nicotina e o alcatrão. Através do fumo, o homem está suicidando voluntariamente, se expondo ao perigo de ter um câncer. O homem que se torna um alcoólatra, ele pode dizer que não dá conta. Não importa. Ele está de todas as maneiras agredindo o seu fígado, o seu cérebro, a sua saúde, a sua vida. Ele está suicidando premeditadamente. Ele está pecando contra si mesmo. Agora, o profeta disse para uma mulher: você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido. Vai e confessa a ele e tudo estará certo. Porque ela disse: eu já confessei a Deus, pensando que estava tudo certo. Ora, ninguém trai a Deus, porque Deus vê todas as coisas. Deus não é apanhado de surpresa. Chama o Judas de o traidor. A própria Bíblia fala assim.
Mas como se o próprio Senhor Jesus, quando o chamou, já sabia quem o trairia? Agora, preste bem atenção, ouvintes, no sentido, na intenção dele, ele agiu como um traidor. Pecando contra Deus, estava pecando contra si mesmo. Então daí vem a pergunta, quem peca contra Deus, que não peca contra si mesmo? Que não peca contra irmãos? Que não peca contra a igreja? Que não peca contra esposo e esposa? Agora parece que nós ficamos encurralados, sem uma saída. Mas vamos repetir. Expor-se ao perigo voluntariamente é um suicídio premeditado, é um suicídio moral, é um suicídio físico, é um suicídio espiritual. E corre-se riscos, é um outro ponto de vista. Corre-se riscos ignorantemente. Por exemplo, tocar na alta tensão. Você sabe, a alta tensão não poupa inocência nem ignorância. Se uma criança é inocente, tocar na alta tensão, ela morre torrada. Se um pai de família, um pai de 5 filhos, de 10 filhos, tocar na alta tensão fazendo terra, ele morre torrado deixando aqueles filhos. Não importa a sua ignorância, não importa a sua inocência sobre o caso. Isso é como a lei. A lei não reconhece a ignorância da mesma. Um homem não pode dizer que matou o outro ignorantemente e não sabia que a lei não permite matar. E assim sucessivamente. A lei não reconhece a ignorância de ninguém. E Paulo disse que a própria natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Agora, a quem mais é dado, mais é exigido. Você sabe que aquele filhinho inocente de 2, 3 anos, andando ali em Alegre com seus primeiros passos, acostumando a correr, o pai corre e salva seu filhinho. Ele não tem noção dos perigos. E Paulo disse que quando eu era menino, agia como menino. Mas agora sou adulto. E como é? Você trata com seu filho pequenininho de uma forma, mas com aquele maiorzinho de 5 anos de idade, de 7 anos, de 10 anos e de mais idade, você trata de outra forma. Assim também é Deus. O profeta dá este exemplo. Se você vê seu filhinho brincando no meio da avenida, onde estão passando carros, assentadinho ali com um biquinho na boca, então o que faz aquela mãe? Corre e o apanha carinhosamente, desesperada. Porém, se ele volta, então ele tem que levar umas boas palmadas para a salvação de sua vida. Mesmo inocente, mesmo sendo uma criancinha, ela tem que levar umas palmadinhas boas, por amor de sua vida. E quando ela vai dando os primeiros passos, a mamãe diz, você não vai lá. Os carros estão passando, isto é perigoso. Não é perigoso somente você morrer, como complicar a vida de alguém, de um pai de família. Porque muita gente não pensa nisso. Ao expor-se a perigos no trânsito, embriagados, respeitando a memória de ambos que morreram. Eu sei da história de um senhor que recebeu o telefonema que sua primeira filhinha tinha nascido. E ele tomou o carro, ele estava noutra cidade. Tomou o carro e ia naquela maior alegria para ver a sua bebê. Na maior satisfação.
E um outro pai de família com a cabeça cheia de álcool, de bebida, veio de lá loucamente, se expondo a um perigo terrível, e chocou com o carro daquele pai que ia tão alegre para ver sua filhinha, sua primeira filhinha. Ambos morreram. O pobre do homem não tinha culpa nenhuma. A sua criancinha não conheceu o papai. A sua esposa, a família ficou num drama terrível. Ela esperando o pai aparecer no quarto, alegre, lhe beijá-la, pegar a criancinha nos braços. Teve que saber dramaticamente que um alcoólatra matou seu marido. Isto foi um crime, e um crime premeditado, disse o profeta. Ele disse que um homem que burla as leis do trânsito e mata outro é um crime premeditado. Agora, os perigos que se enfrenta diariamente, esse já é um outro item, em que só Deus pode livrar, como, por exemplo, no trânsito mesmo, no trabalho, o contrair de uma doença maligna, contagiosa, como o Pai livra aquele que ignorantemente está exposto a um perigo. Quantas vezes Deus já te livrou no trânsito? Cada dia tem o seu mal. Quantas vezes Deus nos livra de apanhar um espírito mau, um espírito de morte, um espírito de enfermidade? Mas você pode pensar, e se Deus não livra? Quem pode condenar um homem a quem Deus não livrou de que ele caísse em tal situação? Ninguém. O profeta disse, ele tem o suficiente contra si mesmo. Ele disse, se você não pode fazer algo por ele, então ele já tem o suficiente contra ele. Ore por ele apenas. Agora nós vamos para um outro tópico. Deus pôs Israel numa armadilha para tirá-lo do sistema denominacional do Egito. Ele o colocou numa armadilha. E eu diria que essa mensagem se chama via de escape. Então ele tinha que ter uma via de escape, porque foi ele quem colocou Israel naquela situação. E eu digo, se sua situação é permitida por Deus, ele é responsável, como foi com Jó. Porque Jó não se expôs à lepra, ele não se deitou com leproso, ele não fez nada para ficar leproso. Deus ficou responsável por ele. Agora havia muitos leprosos nos dias de Jó. E só está escrito a respeito de Jó. E eu pergunto, a quantos Deus deu um último estado como Jó? Porque Deus era responsável por aquela situação que ele estava. Às vezes o caso pode ser semelhante, ou até pior, mas Deus que permitiu. Isso é como controle de natalidade, ninguém pode julgar um caso pelo outro. Cada caso tem que ser julgado particularmente. Você não sabe explicar por que Davi pecou e quem morreu foi Uzá. Quem morreu foi Urias. A morte lá no Velho Testamento significava destruição, perdição. A morte antes do tempo de descer as cãs. Quem ia morrer era Abimeleque, não era Abraão. Agora, esta é uma situação de Deus. Esse é um problema de Deus. Deus resolve o seu problema. Haviam muitas viúvas no tempo de Elias, mas só uma era problema de Deus. Há muitos filhos na terra, mas só seus filhos são seus problemas.
Se você é um filho de Deus, não importa a sua situação, sua condição. Ele vê que você está tentando se livrar dela, mas Ele cuidará de você. Se você é filho, você é problema de Deus, como seu filho é seu problema. A viúva era um problema de Deus. Por isso Deus mandou Elias lá. No tanque de Betesda havia muitos enfermos, mas Jesus foi somente a um. Casos piores do que o daquele homem havia ali. Mas Jesus foi somente a um. Jacó teve muitas saídas, vias de escape, porque seu nome dizia trapaceiro. Ele saía daqui, saía dacolá e sempre saindo bem. Mas teve um dia que Esaú estava lá. E então só havia uma via de escape para Jacó: desespero e luta com Deus. Quando todos estavam sem uma via de escape, Deus tinha esta via: Lutero. Quando a era estava negra, Deus mandou Lutero com a via de escape. Quando a coisa estava sem saída, Deus mandou Wesley. E agora, quando o mundo está vivendo no seu corredor final, que lhe encerra na cela da perdição, Deus tem nos trazido a via de escape. O mar está na frente, as montanhas estão dos lados. Faraó está furioso atrás, o mar está na frente. Mas o mar temeu quando Deus olhou para ele. Teve que se abrir, a via de escape vem de Deus. O mais perigoso corredor, a mais perigosa situação e o maior escape que pode existir é do perigo religioso doutrinário. E a única via de escape para isto é a doutrina, é a mensagem de Elias para essa hora. Agora tu que andas pela vida a soluçar, sem uma via de escape, sim, não é no mundo que você vai encontrar. Não são nos prazeres. Você fuma para distrair? É uma via de escape? Você faz isto, aquilo como uma via de escape? Não é aí. Esta via de escape só pode vir de Deus. Tu que andas pela vida soluçar, sem prazer, só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, Cristo salva, basta-te somente crer. Pecador, eis o teu Senhor. E Cristo é a mensagem, Cristo é a palavra revelada. E que Ele agora possa estar te mostrando uma via de escape, que é o seu sangue no Calvário para perdão dos seus pecados e a fé para o rapto através da revelação da era. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe agora. Abra o mar para você. Atravesse com fé e coragem, acompanhando o profeta de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.